Fala galera, você que está querendo vir para Portugal e não sabe por onde começar, como fazer, como se legalizar aqui dentro, então se liga aí e eu vou mostrar para vocês como é que é fácil. Então galera, você que quer vir para Portugal, é simples para você conseguir entrar aqui dentro e se legalizar. Não é tão difícil assim como todo mundo fala. Às vezes muitas pessoas que estão aqui, ainda mais nos grupos, chegam e falam: ah, não venha que é difícil, é dessa maneira complicada. Não, mas a verdade é o seguinte, não é tão difícil assim, sabe? A burocracia sim há, mas pode vir que tem como se legalizar. Eu não estou fazendo aqui uma influência para todo mundo vir. Essa é a verdade, mas é o que acontece. Se você já está decidido a vir e está com medo de vir pelo que as pessoas falam, ei, não desista, venha conhecer, porque a realidade para eles é uma, para você pode ser outra, e assim vice-versa. Então eu aconselho, se você tem um sonho de vir, então vem. Então vamos lá. A primeira parte é saber o que você quer, certo? Não adianta você querer vir porque os outros estão falando que é bom. Não, peraí, longe disso. Você vem se você quiser, está decidido a vir, então vem. Então a primeira parte, tira o seu passaporte. Tirou seu passaporte, vai lá e tal, com seu documento, tirou seu passaporte. Passaporte em mão é essencial, você tem que ter ele. Qualquer um que sai do Brasil tem que ter o passaporte, essa é a verdade. Tem que ter o passaporte em mão. Tirou o passaporte, compra a passagem de ida e volta. Simples. Você tem que sempre ter a passagem de ida e volta. Tá entendendo? Não adianta falar que tem que ter. Ainda mais como vai vir com turismo, que é o caso de cada. 95% dos brasileiros aqui, ele vem como turista. Não adianta falar que vem tudo com visto ou que não vem. Entendeu? Eu não conheço um que vem com visto de trabalho. Eu conheço muito brasileiro. Tem 2 anos e meio que eu estou aqui em Portugal. Você tem que ter no mínimo dinheiro de 65 euros por dia. Que a imigração pede, quando você passar no CEF, o CEF é o sistema que toma conta lá da fronteira. Então o que acontece? A imigração, você tem que ter no mínimo 65 euros por dia. Você vai ficar 10 dias, 650 euros, então sempre traz 1.000 euros, entendeu? Você tem que ter reserva de hotel, essencial. Você tem reserva de hotel ou carta convite? Eu aconselho, no meu caso, vou falar no meu caso como foi na imigração. Eles pediram meu passaporte, pediram a passagem de ida e volta e pediram o dinheiro. Contaram todo o meu dinheiro. Pegaram, contaram para saber acertar e me perguntaram quanto que tinha, para ter certeza que eu não estava mentindo. E a reserva de hotel, eles chegaram a ligar para o hotel para saber se realmente tinha a reserva. Cada caso é um caso. Do meu caso, eu aconselho a vocês pagarem a reserva ao hotel. Não coloca só agendamento, pague, porque é o seguinte, se não tivesse, eu tenho certeza, se não tivesse a reserva paga, eu teria certeza que eu não teria passado. E o seguro viagem, eles pediram também. Não pediram PB4. Gente, o PB4 normalmente é para quem está vindo imigrar, é para pessoas que vão morar aqui, vão viver aqui, tá entendendo? Você tem que ter um seguro viagem, porque o seguro viagem eles cobrem toda a área de saúde. Você tem que contratar um bom seguro de viagem, entendeu? Normalmente fica por 180 a 200 reais, não sei hoje quanto tá. Eu paguei por 160 na época. O que acontece? Então tem que ter o PB4. Eu não tenho o PB4, não procurei fazer o PB4. E quando eu fui aqui procurar um hospital, eles me pediram PB4, mas como eu estava com um negócio de turismo, então eles até que eu vou falar a verdade, fui muito bem atendido, paguei R$4,50 e não tenho o que reclamar disso. Mas PB4 é bom ter, mas não precisa mostrar para eles na hora da passagem lá na imigração, mostra somente o seguro viagem, certo? E um guia. O que é um guia? Eles vão te perguntar para onde vocês vão. E então o que acontece? Tem aquele guia de viagem, fala que vou visitar tal. A carta convite, você vai falar, tô indo para casa de fulano, que é meu amigo, que é meu parente, que é isso, que é aquilo. Gente, tem que ser pessoas próximas. A carta convite, não adianta, tem que ser. Teve um caso de um amigo meu que estava aqui há 6 meses e trouxe toda a esposa, ele trouxe a esposa e trouxe os filhos com a carta convite de um português. É claro, não passou. Como que um português conheceu ela? Quem que é ela? Por que ela estava vindo com as crianças e tal? Então, gente, não passa. Pode ser que não te pergunte, mas se perguntar e pedir, vai ver que não tem nada a ver. O português nunca saiu daqui de Portugal para o Brasil, nunca tinha do Brasil. Como que conheceu ela? Como que é parente, como que é amiga dela? Então, atenção nisso. Então é isso. Para vocês
inicialmente, para vocês entrarem em Portugal, vocês precisam de passaporte, passagem de ida e volta, dinheiro mínimo de 65 euros por dia, é o mínimo, reserva de hotel ou uma carta convite e o seguro viagem. O PB4 traz, porque depois que ficar aqui, se a casa passar mal, vocês vão ter um por saúde, eles vão te exigir isso também. O segundo passo é simples. O segundo passo para você já estar em Portugal, o que acontece? Você tem que alugar um quarto, alugar uma casa. Não é uma tarefa tão fácil assim, porque tem muitas pessoas que se aproveitam disso, entendeu? Que você acabou de chegar, então vai alugar um quarto num valor superfaturado, vai alugar uma casa num valor superfaturado. Apesar que hoje em Portugal você não acha mais casa barata nos grandes centros, que é Lisboa, que é o Algarve, que é esses lugares. Então eu aconselho você já sair já preparado, entra em grupo, vai vendo, ou se conhece alguém com um quarto alugado. Se é casal ou que tem filhos, venha um primeiro, não venha os dois. Venha um primeiro, entendeu? Aluga um quarto, trabalha até conseguir, como diz, uma casa, um T0, que é uma kitnet, um apartamento de um quarto, que é um T1, um T2, que é um apartamento de 2 quartos. Conseguiu isso, tranquilo, entendeu? Aí você precisa fazer o que? Você precisa conseguir o número de contribuinte. Número de contribuinte, você precisa de alguém legalizado aqui dentro para assinar para você, para ser seu representante fiscal. Ou melhor dizendo, ser representante da morada fiscal. O que acontece? Você tem que ter isso. Não é representante. É claro, se eu assinar por alguém, eu não vou ficar responsável pelas contas dele. Então, é fato. Só as contas, algumas coisas que chegar, pode chegar até o meu endereço. E depois disso, um contrato de trabalho. Você conseguiu trabalhar, arruma um contrato o quanto antes. Ah, estou no turismo, não posso. Não pode, mas o que acontece? Mas se você trabalhar durante sem contrato, também não pode. Então o que acontece? Eu cheguei no dia, 3 dias depois eu consegui praticamente um trabalho. Até consegui um contrato de trabalho com mais ou menos um mês aqui. Eu consegui um contrato de trabalho e consegui me legalizar através disso. Então é fácil. Não espera vencer, não precisa esperar vencer o empreendedorismo. No momento que você está trabalhando, você já está irregular. Então quando você faz um contrato, você já fica regular. E no momento que você faz um contrato e começa a descontar, já está regular, você já pode fazer a parte mais importante para a gente que veio para cá, quer viver aqui em Portugal, que é conseguir se legalizar, dar entrada na Segurança Social. Mas para isso você precisa ter número de contribuinte e também um contrato de trabalho, porque através do contrato de trabalho você consegue a segurança social. Então é fato. Então vocês precisam de um contrato de trabalho. Tem gente que consegue fazer pelo recibo verde, que é tipo um MEI no Brasil. Sim, consegue. Muitas empresas dão trabalho para as pessoas através disso. Mas um conselho que eu dou, um contrato de trabalho. A maioria das empresas aqui estão contratando, não está tendo mão de obra qualificada. Então é simples isso. Agora, se você não tem nenhuma profissão, no outro vídeo eu vou falar as profissões que mais tem alta aqui em Portugal, que mais precisa. Então para vocês fica mais fácil assim, vocês terem uma ideia, para vocês já ir se preparando, se pensando em vir a Portugal. Então a legalização não é tão difícil assim, é demorada, é burocrática, mas está mais simples. Portugal abriu as portas agora. E não sei se vão continuar com as portas abertas. Então, quem puder fazer essa manifestação de interesse e se legalizar, o quanto antes é melhor. Então, você tem que entrar no site do CEF pelo sistema SAPA, que é o sistema de agendamento, sistema de agendamento de pré-agendamento, entendeu? Sistema automatizado de pré-agendamento. É simples, esqueci que se enrola aqui, sistema automatizado de pré-agendamento, entendeu? Que é pelo site do CEF. Lá você consegue fazer a manifestação de interesse sozinho, você não precisa contratar ninguém, você não precisa ir pagar pessoas para fazer isso. Se você tem um contrato de trabalho, se você tem todas as documentações necessárias, em um outro vídeo eu vou te mostrar como fazer a manifestação de interesse, entendeu? Pelo site do CEF, então vai ser mais fácil. Então o que acontece você consegue sim se legalizar. Então, primeiro passo, passaporte, simples, entendeu? Que é a questão da documentação, dinheiro e tudo para você vir entrar. E depois você consegue, já que dentro de Portugal, alugar uma casa, alugar um apartamento, conseguir um número de contribuinte, que uma pessoa tem que ser amiga de você legalizar, tem que assinar para você junto às finanças. Um contrato de trabalho que vai te dar o trabalho, vai te dar a forma de você conseguir aqui seu dinheiro aqui dentro e também o número da segurança social. Então, isso estou falando que pelo passo que eu fiz, pelo planeamento que eu fiz com 8 meses que eu cheguei aqui, eu estava legalizado.
Então não é tão difícil. Então o que acontece? Se você consegue fazer dessa maneira, você consegue fazer agindo dentro da lei. É claro que a gente não pode trabalhar com período de turismo, mas as portas elas se abrem dessa maneira. Então galerinha, é isso aí. O que eu posso falar pra vocês hoje, a minha dica é isso, entendeu? Se vocês querem vir, se vocês pensam, já tá decidido a vir, entendeu? E tá desanimando um pouco, algumas pessoas falam, não desanime, vem e tente você mesmo. É só você vai saber se você pode ou se você não pode conseguir viver ou se legalizar ou conseguir uma vida melhor que em Portugal. Se gostou do vídeo, dá um likezinho aí, se inscreva no canal que a gente sempre vai estar mandando uma dica pra vocês aí. Até mais!